Amigos, bom dia a todos que estão em casa. Temos pessoas nos acompanhando pela internet. Os meus amigos aqui que estão conosco desde terça-feira à tarde, né? Semana boa de estudo, né? Legal, gente. Vamos voltar para casa. Espero que animados, querendo conhecer mais, né? Porque quando a gente participa de um curso assim, a gente ouve falar algumas coisas, mas se a gente quiser, a gente consegue aprofundar muito mais. E eu tenho certeza que para vocês, muitas coisas que vocês ouviram, talvez seja novidade. Né? Então, ter tranquilidade também de, às vezes, eu tinha dado um curso determinada ocasião, e para o pessoal da Sanepar. E aí os assessores jurídicos participaram, né? Aí uma assessora falou assim, puxa vida, professor, eu acho que nós estamos fazendo um monte de coisa lá que a gente precisa corrigir, melhorar. E não sei, eu acho que é muita coisa. Eu falei, calma. O importante é a constância nas mudanças que precisam ser feitas, e não a velocidade com que a gente faz as mudanças. Então, a gente precisa, assim, ter tranquilidade, né? Os setores em que a gente trabalha, às vezes são setores bem estabelecidos, que já tem, assim, um tempo de caminhada de quem está ali, e quando a gente chega com alterações, mudanças, a gente precisa ter tranquilidade de entender que quem está lá, muitas vezes, não está acompanhando a velocidade do nosso intento, do nosso raciocínio, né? E a gente precisa ter calma, paciência, para ir a gente fazendo assim as mudanças que são necessárias, sem atropelar as coisas, para não ficar muita coisa para digerir, né? Então a gente, de pouquinho em pouquinho, vai vendo o que é mais urgente, mais prioritário, estabelece ali, né, esse planejamento da alteração e vamos implementando as coisas de pouco em pouco. Beleza? Nós vamos falar hoje de manhã da licitação como um todo, vamos falar das modalidades, vamos falar das sequências de julgamento, vamos falar das comissões de licitação e vamos falar do papel do pregoeiro também e da sua equipe de apoio. Tá? Então, é um tanto de conteúdo, né? Mas assim, são conceitos, definições importantes, seja para quem está começando, seja para quem já tem algum tempo aí de caminhada. Quem já tem algum tempo de caminhada é ótimo, porque às vezes a gente consolida, cristaliza alguns entendimentos que precisam ser corrigidos. Porque a gente não parou muitas vezes assim para pensar direito naquilo, não teve tempo assim de examinar um pouco melhor. Aí é uma oportunidade para a gente falar, opa, será que é isso mesmo que eu estava achando que estava certo, que está certo? O professor está falando uma coisa um pouco diferente. Lembrem, perguntem, tá bom? Não fiquem acanhados de perguntar. Muito positivo quando vocês participam mais ativamente. Então, gente, vamos, como eu gosto de fazer, né, rapidamente fazer uma breve rememoração das coisas, né, falando da licitação, que é um procedimento por meio do qual nós nos colocamos em marcha procedimental para chegarmos a uma contratação. Tá? Então, licitação é uma série de atos, né, que formam um procedimento, que também é considerado como processo, porque no âmbito dele tem julgamento, tem afetação da esfera de direitos dos particulares que estão em contato conosco, a necessidade do contraditório, da ampla defesa. Então, é um processo, né, porque tem partes ali em polos opostos, cada uma querendo uma coisa, né? Muito bem. Então, quem é que deve licitar? Nós temos aqui uma série de entes da administração pública que estão sujeitos à licitação. Então, são os órgãos públicos da administração direta e aqueles da administração indireta. A administração direta somos nós, que estamos diretamente vinculados a um poder executivo, legislativo e judiciário. A administração indireta são aquelas entidades criadas por lei, né? As sociedades de economia mista, as empresas públicas, as fundações, as autarquias, né? Todos esses têm que licitar. Como é que a gente sabe quem é que tem que licitar e quem é que não tem que licitar? Então, via de regra, licita quem lida com recursos públicos. É dinheiro do erário, muito provavelmente vai ter licitação, salvo algumas exceções. Nós vimos aqui, no primeiro dia que vocês estiveram conosco, as dispensas e inexigibilidades de licitação, ou seja, as contratações diretas. Tá? Muito bem. O que é que a gente pode licitar? Compra de bens, execução de serviços, as prestações do serviço, as alienações e locações.
Por que que a gente licita, pessoal? Por que que a gente não pode simplesmente chegar, pegar o dinheiro e ir lá no mercado, comprar e não ter esse enrosco que é a licitação? Muitas vezes a licitação é meio enroscada, né? A gente precisa chegar à conclusão e aí fica aquela coisa, né? O processo tramita de um lado, vai para o outro, vai coletar preço, não consegue preço, demora, aí vai depois para a elaboração do edital, aí demora no jurídico, aí a gente publica, aí começa questionamento, impugna, tem que voltar, republicar, espera mais prazo, né? É, às vezes, assim, trabalhoso trabalhar com licitação. Por isso que o nosso planejamento tem que ser um planejamento bem feito, para a gente não ter que ficar fazendo licitação para ontem. Algumas vezes nós pegamos lá no gabinete, né, como eu falei para vocês, eu sou assessor jurídico do Tribunal de Justiça, atuo num gabinete em que a gente julga os processos de licitação e de contrato administrativo, ações de improbidade, quando envolve algum ato de desonestidade, de má-fé, no que diz respeito à licitação e no contrato administrativo. E, às vezes, a gente pega lá ação de improbidade administrativa, porque o gestor, ele manipulou datas, né, para querer regularizar uma contratação, na qual não houve respeito à fase cronológica, às fases cronologicamente colocadas da despesa pública. A Lei 4.320 de 64, que é a Lei da Contabilidade Pública, ela diz para nós qual é a sequência que nós temos que observar para poder fazer a despesa pública corretamente. Então, a primeira etapa é a nota de empenho. A segunda etapa é a liquidação. E a terceira etapa é o pagamento. Nós não podemos subverter esta ordem, inverter as fases, não podemos. Obrigatoriamente, nós temos que empenhar para depois receber, ou seja, liquidar, e para depois pagar. Nós não podemos receber para depois correr atrás de fazer o empenho, né? Lógico, nós estamos falando do quê? De licitação. Para chegar no empenho, tem que ter licitação ou tem que ter um procedimento de contratação direta, dispensa ou inexigibilidade. Não se chega ao empenho sem também providências anteriores, né? Mas empenho, então, tudo que precisa para chegar até o empenho, aí empenhou, entrega o empenho para o fornecedor, o fornecedor, né, ou o prestador de serviços nos fornece ou nos presta o serviço, nós atestamos o recebimento daquele serviço e damos a ele o direito, então, de pleitear o pagamento. Ele pleiteia o pagamento junto à contabilidade e depois, tudo ok, verificado, né, que houve a prestação, que está de acordo, os valores estão de acordo, o contador, né, vai lá e paga. Então, o que acontece às vezes, né? A subversão dessas ordens da despesa. Primeiro, ele vem e entrega. Depois, corre atrás de regularizar um procedimento para dizer que aquilo ali estava regular. Aí vem lá e empenha. Aí depois vai lá e paga, né? Às vezes, paga sem ter recebido, para deixar um crédito em determinado lugar. Tem uma merceariazinha que para não ficar dando muito trabalho. Então vai lá e empenha. Aí já vem e paga, aí fica um crédito lá. Aí vai abatendo. Chega lá no balcãozinho lá da mercearia, um café, vai lá no caderninho da Câmara, anota lá, café do dia tal. Aí no outro dia um pacotinho de bolacha, no outro dia um rodo, no outro dia um pano, né? E vai anotando. Às vezes vai pegando sem ter dinheiro de crédito, né? Tudo isso está errado, gente. Errado e constitui ilícito e sujeita o agente às ações de improbidade administrativa, que são ações duras. Não queiro responder a uma ação de improbidade administrativa, porque mesmo que você seja absolvido ao final, só o que você vai gastar de advogado não vai ser brincadeira. Então, tudo que vocês puderem fazer para evitar a responsabilização é melhor. Não é mesmo, meu advogado? Responder a ação de improbidade não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Então, gente, essa trabalheira toda da licitação, ela tem razão de ser, né? São esses três motivos aqui. Principalmente os dois primeiros, que é garantir o respeito à isonomia, todos que quiserem acessar o contrato administrativo virem e poderem efetivamente acessar o contrato administrativo, desde que tenham, né, as propostas mais vantajosas para a administração, né? Ou seja, não posso direcionar a minha licitação para quem eu quero, né? A licitação é um procedimento isonômico, ela respeita
as igualdades e as diferenças de cada um, mas de forma igualitária, tá? E, em segundo lugar, obter a proposta mais vantajosa para a administração pública. Tá? A gente licita por esses dois objetivos. Aí, mais adiante, né, o legislador brasileiro entendeu de colocar na lei de licitações que a licitação também se destina a promover o desenvolvimento nacional sustentável. Desenvolvimento em todos os aspectos. Desenvolvimento ambiental, desenvolvimento econômico, desenvolvimento trabalhista, né? Desenvolvimento em diversos aspectos. É por isso que nós temos algumas